paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindos ao canal Amigos da Ju. Caso você não seja inscrito, se inscreva-se já, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Vem comigo! Amigos da Ju. Hoje nós vamos aprender sobre a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. O que será que é isso? Teologia da prosperidade. O tema da lição é a lição 11, ó, para vocês verem. É a lição 11. O tema da lição está escrito assim: a falácia da teologia da prosperidade. Falácia, já aprendemos que é o quê? O raciocínio enganoso. Quer dizer que eles estão enganados ao acreditar nessa teologia, nessa falácia, nessa historinha que eles inventam. Gente, eu só vou mudar a câmera aqui porque eu não gostei dele não, eu vou deixar aqui. Certo? O texto principal está escrito assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Porém, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como assim, Júlia? Que texto pesado, realmente, que texto pesado. Mas isso está escrito em Apocalipse 3:17, gente. Só para mostrar que tem base bíblica. Resumo da lição. A teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. Gente, eu vou tentar ser breve nesta aula, gente, porque eu vi que a minha outra aula ficou bem extensa, então eu vou tentar ser breve nesta aula, gente, mas passar para vocês todas as informações. E a principal informação que eu quero passar aqui é que o coração do homem é enganoso. Gente, o coração do homem é muito enganoso. E isso está escrito, sabe aonde? Em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem é aquele que conhece o nosso coração? Versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então ele sabe o quê? Ele sabe a intenção daquela ação. Ele não vê somente a ação, porque ver a ação, qualquer um vai ver. As pessoas que estão do seu lado vão ver a ação. Mas qual que é a intenção daquela ação que você está fazendo? Vamos suponhamos no caso, muitas pessoas hoje vivem por o quê? Por status. Postam lá que foram ajudar as crianças que estão passando fome, postam lá isso, postam lá aquilo, mas será que foi daquele jeito belo mesmo que tava mostrando lá? Ou ele só foi lá para se aparecer, para falar que ele é ricão e tem condição de ajudar todo mundo? É um exemplo, sabe? Então Deus, ele vê o que? A intenção daquela ação que você está fazendo. E é justamente aí que a teologia da prosperidade engana. Que ela o quê? Ela vê somente a ação. Eu preciso fazer isso, porque se eu fizer isso, o Senhor vai me dar aquilo. Coloca Deus como um distribuidor automático de bênçãos. Está escrito aqui, ó. Distribuidor automático de bênçãos mediante aos atos de devoção. Quanto mais eu pedir, mais eu vou receber. Exatamente isso que eles acreditam. E o que? Aí pode dar uma confusão na cabeça das pessoas e entenderem que na Bíblia realmente está escrito assim, mas na verdade não. Na verdade está escrito que o coração do homem é enganoso e que basta não só você falar, e que primeiro tem que ser a presença do Senhor Jesus. A gente lê o texto principal. Dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas essas riquezas que ele está falando é as riquezas materiais. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos carros, eu tenho muitas mansões, mas você não tem o principal, que é a presença do Senhor Jesus. Cadê? Cadê o espiritual? Como é que está seu coração? Você tem a verdadeira alegria? Você tem a verdadeira paz? Porque quem traz a verdadeira paz e quem traz a verdadeira alegria é somente o Senhor Jesus, e não riquezas materiais. E a teologia da prosperidade é como se falasse que Deus, ele só vai dar bênçãos o quê? Materiais para você, entendeu? Se você orar e você declarar que você quer aquilo, você vai receber aquilo e pronto, acabou. Mas não é assim, né, gente?
Então, os principais ensinos, gente, eu quero ser breve, né? Os principais ensinos são a confissão positiva, quer dizer, as principais coisas que eles acreditam, entendeu? Para acreditar na teologia da prosperidade, que é a confissão positiva, as promessas condicionais e a minimização do sofrimento. Gente, é 3 coisas muito importantes e eu vou ser breve aqui. A confissão positiva, eles acreditam que é somente você falar que você vai receber. É justamente isso que eu já tinha falado, né? Que na Bíblia fala, assim, que a nossa boca tem poder, seja para amaldiçoar ou seja para abençoar. Então, às vezes, o que a gente vai falar tem poder sim, entendeu? Porém, muitos acreditam que falar para Deus o que você quer vai fazer com que você tenha aquilo, mas ele vai muito mais a fundo do que as suas palavras, ele vai no teu coração. Então, se você orar, vamos supor, se você orar, você não orar de coração, você não orar com amor e orar sem a intenção de fazer o bem, ele vai saber. Não adianta você esconder, porque de Deus não se esconde nada. Nada fica escondido aos olhos do Senhor Jesus. Então, eles acreditam que é só declarar em fé que a bênção será liberada. Tipo, é só falar, Deus, eu quero isso, e vai vir isso, entendeu? Coloca Deus como se ele quisesse fazer uma troca com você, entendeu? Filho, ora que eu te dou isso. Se você orar, eu te dou isso, entendeu? Tipo, coloca isso como se fosse uma troca ali, entendeu? É que nem quando a gente vai, vamos supor, figurinha da Copa. Ai, peguei um exemplo aqui aleatório, figurinha da Copa. Você dá essa, que você me dá essa daí. Não é assim que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo. Quem viu tem um álbum, né? Que vocês estão fazendo. Então, coloca Deus como se ele fosse assim também. Tipo, eu te dou isso, Deus. E você me dá isso. Mas muito se esquece que Deus, ele não precisa de nada nosso. Ponto final. Deus, ele não precisa nem da gente. Ele não precisa da gente. É a gente que precisa de Deus. Consegue entender? E as pessoas o quê? Acreditam que, nossa, Deus precisa que eu ore para que ele me dê aquela bênção, entendeu? Mas não, gente, não é assim. E aí a gente entra o quê? Nas promessas condicionais. Se eu orar, se eu ofertar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o Senhor vai me dar, entendeu? Coloca como se fosse um Deus de troca. Aquelas pessoas que fazem o bem por status. Você acha que você fazendo o bem por status, Deus vai te dar a bênção que você quer? Eu tenho certeza que não. Certeza. E a minimização do sofrimento. A teologia da prosperidade despreza ou ignora a realidade do sofrimento. Mas então, se você ignora o sofrimento, você só quer o bem. Você acha que a vida é o quê? Um mar de rosas, entendeu? Você só quer o bem. Ai, ó, orei aqui, ó, tô na paz e eu não vou ter mais problemas, entendeu? Não. Então você tá ignorando uma parte do evangelho. Porque Jesus, ele falou que não ia ser fácil. Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós permanecemos fiéis e seguirmos a Jesus de todo o nosso coração, nós também venceremos, entendeu? Então sim, gente, vai ter sofrimento. Como assim você vai ignorar o sofrimento? Você só quer o bem. Eu lembro de Jó, gente. Jó, extremamente, gente, um exemplo para nós. Jó, ele era um homem muito rico. Tipo, muito rico mesmo. Tipo, tinha fazenda, tinha família, tinha animais. Mas ele tinha o principal também, que era a presença do Senhor Jesus. E ele era um servo fiel. Só que aí o inimigo chegou para falar com Deus e falou assim, viu? Você sabia que se eu tirar todas as bênçãos de Jó, ele vai murmurar, né? Jó não vai continuar sendo esse filhinho fiel seu, não. Por quê? Porque Jó só é fiel porque ele tem a riqueza material. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite que o inimigo tire grande parte das coisas de Jó, principalmente o que? Os bens materiais. Por quê? Porque o inimigo queria que o quê? Que Jó murmurasse, que Jó reclamasse, entendeu? Que Jó fosse reclamar com Deus perdão, do que estava acontecendo. E o inimigo foi lá e tirou. Tirou seus amigos, tirou sua família, tirou grande parte da sua riqueza. Jó ficou doente, teve uma doença muito grave. E adivinhe, Jó continuou sendo fiel.
Porque ele entendeu que a principal riqueza é o quê? A presença do Senhor Jesus. Não era aquelas coisas que ele tinha, ele continuou sendo fiel. Aí o inimigo viu que ele era verdadeiramente um servo fiel a Deus, que não servia porque ele tinha as coisas, entendeu? E muitas pessoas só, entre aspas, vamos dizer assim, servem a Deus e honram a Deus porque tem tudo aquilo, entendeu? Se tirar tudo aquilo, começam a acusar a Deus do porquê tirou aquilo. Ei, entenda, a principal riqueza é a presença do Senhor Jesus. Não é nada material. Nada que tá aqui vai subir com a gente. Olha o celular que eu tô gravando. Eu uso ele para isso, mas ele não vai subir comigo. Eu uso a minha luz aqui, mas ela não vai subir comigo. Eu tenho um quarto, eu tenho uma casa, eu tenho tudo. Mas nada daqui vai subir comigo. Por quê? Porque a principal riqueza, o principal tesouro é Jesus. E nós temos que estar verdadeiramente nele. Não sendo enganados com a teologia da prosperidade, falando que se a gente orar, Deus vai dar pra gente a riqueza material. Não, não é assim. Não é assim. E eu espero que vocês estejam entendendo, gente. Porque é realmente uma coisa meio confusa. Às vezes é. Mas é uma verdade, gente. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair na teologia da prosperidade. Porque, ai, se você der, você será... Se você... Ó, tem muita gente que fala assim... Se você não ofertar, esse é meio polêmico um pouquinho, mas é assim. Se você não ofertar, você será o quê? Amaldiçoado. Você não será abençoado? Como assim? Olha o que você tá falando. Tudo que a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer o quê? De coração, com amor, entendeu? E às vezes, vamos supor, a pessoa tá passando por um momento difícil. E ela vai acreditar que ela só tá passando por aquele momento difícil porque ela não orou o suficiente. Ou porque ela não ofertou na casa, naquele culto lá. É um exemplo, tá, gente? Naquele culto lá, por causa disso, entendeu? E as pessoas o quê? Vai dar o quê? Frustração na pessoa. A pessoa não vai ficar bem. Mas olha Paulo. Paulo, ele foi preso, não foi? E ele foi preso porque ele não orou o suficiente? Pelo contrário, né? Paulo, a gente viu que ele era um homem muito fiel, né? Então não, gente. Isso tudo é o quê? Para acrescentar no evangelho, entendeu? Todo sofrimento que a gente passa aqui é porque tem um propósito de Deus, entendeu? A nossa vida tem um propósito de Deus na nossa vida, entendeu? E a gente vai passar por momentos difíceis para a gente aprender umas lições, para a gente aprender a vigiar, para que através daquele momento ali, você venha entender que você tem que buscar mais a Deus, buscar mais intimidade com Deus. Então tudo isso tem um propósito, mas não é porque você fez algum mal, porque você decepcionou Deus. Essa teologia, ela o quê? Ela meio que aponta as pessoas como se elas fossem a errada. Ó, você só tá aí porque você não orou ali, porque você não abençoou ali, porque você não fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela vai o quê? Apontar pra você. Aí você vai achar que o Espírito Santo, que Deus o quê? Tá apontando pra você também, falando que você é um pobre, miserável. Não. Deus, ele não faz isso, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não o quê? Ele não aponta para as pessoas. Ele o quê? Ele ensina as pessoas. Jesus aqui nesta terra, ele não apontou para ninguém e falou, ó, você é isso, 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 isso. Não. Ele ensinou a todo mundo o que devia fazer. E ele deixou o ensino para nós também. Nós temos aqui, ó, o ensino de Jesus, entendeu? E aqui a gente vê o que é certo e o que é errado. Isso aqui é um manual para a gente. Se a gente vê que aquele carinha ali fez isso e teve aquela consequência, a gente vai fazer o que aquele carinha fez? Não. Olha o livro de Provérbios, meu livro preferido. Um livro de sabedoria. Leia o livro de Provérbios. Você vai tomar um monte de tapa na sua cara. Por quê? Porque você vai ver que você tá errado na história. Mas você vai ver também que no final, tudo isso é por amor. Porque Jesus, ele morreu numa cruz. Ele sofreu. Olha aqui, tá vendo? A teologia da prosperidade é o que? Ela despreza o sofrimento. Mas Jesus, ele sofreu por nós. Você tá desprezando
o ato da cruz. Você está desprezando aquele momento, mas aquele momento foi por mim e foi por você. Nós não fomos julgados, nós poderíamos ser julgados. É aquela frase que eu adoro. O único que podia nos julgar nos amou. É exatamente isso. E ele o quê? Ele nos corrige, ele não aponta. É duas coisas diferentes. A teologia da prosperidade, ela vai apontar para você. Ela vai mostrar o quê? Os seus erros. Mas Jesus, ele vai te ensinar e ele vai te corrigir para que você tenha acertos. Ele não vai apontar os seus erros lá atrás. Conseguem entender? Eu acho que agora eu abri mais a mente de vocês para vocês conseguirem entender. A teologia da prosperidade, então, ela vai contra a Bíblia. Contra a Bíblia, totalmente. E só para terminar, gente, é a visão bíblica que Jesus ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no relacionamento com Deus. E é exatamente isso que eu já falei. A verdadeira riqueza não é o que está na terra, e sim o que a gente faz, o que a gente busca espiritualmente, o nosso relacionamento com o Pai, a nossa intimidade com Ele. Outra coisa, a teologia da prosperidade limita a ação de Deus. Limita, é como se, tipo assim, acabou, entendeu? E as dimensões materiais. Mas a Escritura enfatiza que o crente é primeiramente herdeiro das bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos herdeiros primeiramente do que é espiritual. Depois vem o material. Porque às vezes você pode entender assim, nossa, Júlia, então eu não posso pedir um bem material. Se eu tô precisando às vezes, tô precisando, vamos supor, pagar o meu aluguel. Eu não tô com dinheiro para pagar meu aluguel. Então, se eu pedir para Deus dinheiro, ele não vai me dar isso? Não, não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que você tá errado de pedir isso. Mas, primeiramente, busque o espiritual. Porque quando você teve o espiritual, Jesus, ele já vai te enviar. Entendeu? Porque ele tem a graça, gente. Ele tem a misericórdia. Mesmo nós temos o quê? Falhos, pecadores. Ele o quê? Ele vem com teu amor. E ele vai te ajudar. Às vezes ele não vai te dar totalmente tudo. Mas ele vai te mostrar o caminho para você começar a andar. Consegue entender? Então Jesus, ele sempre vai te ajudar. Mas primeiro busque o quê? O céu. Não fique olhando para as coisas terrenas. Busque primeiramente o céu. A bênção como ferramenta para servir. Todas as bênçãos que nós temos, gente, a gente tem que usar elas para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E não para se esquecer de Jesus e não para desonrar o nome de Jesus, não. Tudo que a gente tem. Se você tem um celular, compartilhe o evangelho nele. Se você tem condição, se você tem condição de viajar para a África para fazer missão lá, vá, entendeu? Se você não tem condição, mas você tem uma Bíblia, fale das pessoas, fale de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. O que você tem, honre e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aí, os efeitos práticos e espirituais, quer dizer, as consequências das pessoas que seguem a teologia da prosperidade, que é o quê? Escândalo e frustração. A pessoa ela vai se sentir culpada, mas Jesus não quer que a gente se sente culpado, mas quer que a gente o quê? Venha o quê? Se corrigir e continuar andando, mas não ficar parado se sentindo culpado. Isso é o que o inimigo quer, gente. Distância do evangelho puro. Por quê? Porque a teologia da prosperidade coloca o material no centro e ignora Deus, entendeu? Sendo que Deus é o centro de todas as coisas. Eles colocam a bênção, o material no centro, né, gente? Então, isso é distância do evangelho puro. Distância porque minimiza o sofrimento, fala que a promessa só vai vir através do que você fazer, totalmente contra a palavra do Senhor Jesus. E, por último, o quê? O chamado à fidelidade. Olha essa parte. A generosidade cristã é marcada pelo desprendimento e pelo amor ao próximo, refletindo o coração de Cristo. Então, nós cristãos, essa é a mensagem. Temos que ser como Cristo, coração de Cristo, que faz tudo com amor, que corrige o teu próximo com amor, que prega a palavra com amor, prega a verdade com amor. Você acha que eu estou gravando esse vídeo para apontar os teus erros para você que está assistindo? Não. Eu tô gravando porque eu sei que todos precisam adquirir esse conhecimento e porque eu quero ensinar a vocês. Porque todos precisam saber.
O conhecimento que eu tenho, eu quero passar para vocês. E o conhecimento que eu não tenho, eu quero aprender para passar para vocês. Então, tipo assim, é tudo isso porque Cristo é o amor, entendeu? Cristo é a vida. E se eu não passar a mensagem de Cristo, o que eu tô fazendo aqui na Terra? Aleluia, eu consigo sentir a presença de Deus aqui nesse momento. É exatamente isso que o Senhor Jesus quer, entende? O chamado à fidelidade, o chamado a ser fiel. Filho, filha, não busque somente o que é terreno. Busque primeiro o relacionamento com o Pai, o relacionamento com Deus. Seja fiel na caminhada. As pessoas vão judiar de você, você vai sofrer na terra, mas não é por causa disso que eu te esqueci. Não é por causa disso que Deus não está comigo e com você. Ele está conosco todos os momentos. E Ele já sabe o horário que vai acontecer a nossa promessa, o dia. Mas nós não. E você não é culpado disso. Entende? Não é porque você, naquele culto, não deu dinheiro que esse sofrimento é uma maldição, é uma consequência porque você não fez aquilo. Não é porque você ontem não deu tempo de você fazer seu devocional, porque às vezes não dá tempo mesmo. Não é porque você não fez seu devocional que você não conseguiu ler a Bíblia, porque às vezes você não passou o dia em casa, você passou o dia trabalhando e tudo mais, que você tá sofrendo isso. Não. Não se sinta culpado. Não pense assim. Lembre-se que Jesus te ama e Ele somente vai te corrigir. Ele não vai apontar os teus erros. E Ele não vai contar pra ninguém os teus erros, entendeu? Isso é só você e Deus. Em toda a nossa história é só a gente e Deus. Somente Deus vai saber. E Ele sabe a intenção do seu coração. Às vezes você não conseguiu ler a Bíblia naquele dia. Isso já aconteceu comigo. De eu não conseguir ler a Bíblia e depois eu, tipo assim, eu chorar, eu ficar triste porque eu não consegui ler a Bíblia. É como se eu não tivesse agradado a Deus naquele dia. Mas não, olha, eu tava na escola, eu me esforcei nos meus estudos, eu dei o meu melhor estudando. Às vezes eu ajudei a minha mãe a limpar a casa. E você acha que isso que decepcionou o Senhor Jesus? Só porque você não leu a Bíblia? Não. Essas atitudes já agradam a Jesus. Você fazer o que? O teu melhor, de coração. Isso Jesus já vê, porque Jesus te vê. Jesus me vê. Então ele conhece a intenção do seu coração e ele sabe que não foi por mal. Ah, eu não quero ler a Bíblia porque eu não gosto de ler a Bíblia, então hoje eu não vou ler. Não foi uma questão de escolha. Não foi uma questão de escolha. Foi uma questão do tempo. Foi um tempo, uma correria. Calma. Acontece. Amanhã você faz. E tá tudo bem. A única coisa que a gente não pode fazer é deixar de fazer porque aquele dia a gente não fez. Não. Continue fazendo. Vai ter dia que não vai dar tempo. Tem dia que não dá tempo de eu ler a Bíblia. Mas eu tento ler todo dia. Mas tem dia que não vai dar tempo. E entenda, é normal. Então, gente, essa é a mensagem, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. E se caso eu falei alguma coisa errada aqui, gente, peço perdão primeiramente para Deus. E depois eu peço perdão para vocês. Mas, é isso. É isso. Tenham cuidado para não cair na teologia da prosperidade. Para não colocar Deus como distribuidor automático de bênçãos. E lembre-se, não é porque você esqueceu de fazer aquilo que você tá sofrendo, tá? Lembre-se disso. Isso é muito importante, gente, a gente lembrar. Então, até o próximo vídeo. Então, aula 11 já tá ensinada, eu ia falar. Já dei aula. Vou deixar um joinha aqui. E a próxima eu não sei qual que vai ser, gente. Mas logo, logo, no caso, o próximo sábado ou o próximo domingo, trago mais conhecimento pra vocês. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.